Senhor presidente, senhor ministro, senhoras e senhores senadores, apesar do adentado da hora, eu vou me permitir fazer uma análise de caráter mais político no início desta minha fala do que propriamente econômico. E faço essa análise política com um indisfaçável constrangimento, porque toda essa circunstância que o país vive hoje tem uma origem, tem uma gênese, que foi o estelionato eleitoral praticado o ano passado, quando, de forma constrangido, eu tenho que reafirmar também, e é constrangedor ter que dizer isso, a presidente da República mentiu ao país, porque tenho certeza que muitas dessas medidas que estão sendo hoje defendidas pelo ministro Joaquim Levy já vinham sendo analisadas pelo governo há algum tempo. E é a primeira pergunta que dirijo a Vossa Excelência. A partir de que data estas medidas começaram a ser engendradas no Ministério da Fazenda? Foi a partir do momento em que Vossa Excelência assumiu o Ministério ou com a sua chegada já havia um trabalho prévio diante de uma realidade que foi escondida da sociedade brasileira para se tentar ganhar a eleição de toda forma, a qualquer preço, a qualquer custo? E é ainda mais lamentável, e não quero, ministro, criar nenhum tipo de constrangimento a Vossa Excelência, constatarmos que o Brasil depende hoje muito mais do CPF do ministro, da credibilidade pessoal, da trajetória de vida do ministro, do que do CNPJ da União. Hoje o Brasil depende muito mais da credibilidade que o ministro construiu ao longo da sua trajetória com o seu CPF do que o CNPJ da União, porque quebraram o Brasil. E o ministro vem tentar lançar uma boia para salvar um governo que naufragou e que é herdeiro da sua própria desgraça, porque virou lugar comum no Brasil a expressão herança maldita. E a herança herdada nesse instante é do próprio governo da presidente Dilma, que pede esforço da sociedade, que defende ajuste fiscal, mas que me parece continuar absolutamente deslocada da realidade e do que está acontecendo no Brasil. No mesmo dia em que o ministro Joaquim Levy vem a esta CAI, a presidente Dilma revela de forma clara, contrariando o seu estilo, o seu modo de ser, o Levy dependência. Existe hoje uma Levy dependência no Brasil, porque a presidente, por exemplo, teve que engolir a seco o comentário que foi feito pelo ministro em relação à falta de tato, de jeito, ao contrário do que foi feito em outros momentos. Porque não seria, talvez, bom para a Bolsa, para o mercado, uma desautorização da presidente da República no mesmo dia em que o ministro comparecia à CAI para defender o ajuste econômico. E nesse mesmo dia, os jornais do Brasil estampam nas suas primeiras páginas a diretoria da Petrobras pedindo reajuste dos seus salários. E o povo brasileiro talvez não saiba, mas um diretor da Petrobras ganha R$ 123 mil por mês. Um diretor da Petrobras ganha, no mínimo, de salário R$ 123 mil por mês. E a empresa que está afundando numa lama de denúncias de corrupção tem a insensibilidade de desmontar todo o trabalho que o ministro vem aqui fazer ao pedir reajuste salarial, reajustamento dos bônus e aplicando a projeção da inflação feita pelo Banco Central. É o mesmo governo, senhores. É o mesmo governo que semana passada estava dizendo: não, nós não podemos reajustar a tabela do imposto de renda em 6,5%. O assalariado, o trabalhador, vai ter que pagar mais imposto de renda.
E olhe que a inflação já era superior a 6,5%. E é o mesmo governo que permite que na Petrobras, como se a Petrobras já não tivesse problemas suficientes para defender o reajuste dos salários dos seus diretores, com reavaliação dos bônus pelo índice da inflação projetado pelo Banco Central. É demais, é muito. É por isso que a sociedade brasileira quer saber para quando vai o preço do feijão, para onde vai o preço da carne, para onde vai a inflação, qual é a projeção que o ministro tem para a redução do PIB de 2015 e qual é a perspectiva inflacionária que nós teremos. E falta, para concluir, senhor presidente, falta humildade no governo, falta humildade na presidente Dilma de se dirigir à nação com um pedido formal de desculpas, porque está aqui, no slide número 3, apresentado há poucos instantes não, estamos aqui desde 9h30 da manhã, né, desde 9 horas da manhã, onde no slide 3 está dito, por que o ajuste? Reverter a deteriorização fiscal e das contas correntes. A pergunta que lhe dirijo, senhor ministro, quais são os erros que levaram a essa deteriorização? O que levou o país a esse desequilíbrio fiscal? A nação precisa saber disso em detalhes. É dito de forma sempre muito vaga. A resposta é clara. Para onde vamos? Qual é a previsão do PIB para 2015 por parte do governo, do Ministério da Fazenda? A inflação, o que vai acontecer com o preço da carne, do feijão, do leite? É o que as pessoas querem saber nas suas casas. E pedir 2 comentários para encerrar, e não abusar da tolerância do presidente, que possam ser feitos. Primeiro, as explicações sobre o déficit nas contas do Tesouro no mês de fevereiro. Apesar de todas as tentativas do governo de promover o ajuste fiscal, as informações que foram publicadas é que em fevereiro nós tivemos talvez o maior déficit para o mês de toda essa história recente, se não de toda a história do país, com 7,4 bilhões de déficit na conta do Tesouro, e gostaria de ter uma explicação de Vossa Excelência em relação a esse déficit, considerando que o número poderia ser muito pior se não fosse a arrecadação extra de 4 bilhões decorrente do acordo do Banco do Brasil com a Cielo, que fez com que houvesse essa arrecadação extraordinária que, portanto, se não tivesse sido registrada, esse déficit da conta do Tesouro passaria da casa dos 12 bilhões de reais, ou 11 bilhões de reais, numa matemática mais arredondada. E, por fim, também gostaria de ter explicações de Vossa Excelência, senhor ministro, em torno do decreto 8.407, que bloqueia todos os restos a pagar dos exercícios anteriores, e isso representa um bloqueio de nada mais, nada menos de 140 bilhões de reais. Prefeitos, governadores, mas sobretudo os prefeitos, cujos convênios foram firmados, empenhos realizados, estão com essas obras bloqueadas. E no parágrafo 2º, no artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 1 do referido decreto, é dito, e abro aspas, avaliar quais as despesas cujo empenho entendo necessárias manter e requerer a manutenção do empenho destas despesas, do que trata o inciso 1, com as devidas justificativas à Secretaria de Orçamento Federal, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda até 30 de abril de 2015. Ou seja, nós temos até o final do mês que se inicia amanhã, para que prefeituras, estados e todo o conjunto de restos a pagar apresentem o seu pedido e estes órgãos manifestem se devem ou não esses restos a pagar serem liquidados. Quais são os critérios que serão usados para isso? Haverá um critério político, a base do governo vai ser atendida, a oposição não, que é o que acontece, infelizmente, na história recente do Brasil, onde esse decreto que tem como manto a contenção de gastos se transforma, infelizmente, em moeda de troca. Não me refiro ao Ministério da Fazenda, em absoluto, mas na Casa Civil. Na Casa Civil se cria um balcão de negócio entre a base do governo para aprovar as matérias de interesse do governo, a base aliada e que termina pressionando o Caixa do Tesouro. Quais são os critérios
que serão usados para dizer que este resta pagar ser liquidado e aquele outro não. É um esclarecimento importante. Concluindo, senador, concluo por favor. Dizendo que, infelizmente, a proposta que o governo defende de criação de um fundo de compensação para eventuais perdas do ICMS, dificilmente, senador Raimundo Lira, encontrará confiabilidade naqueles que estão sendo lesados ano após ano pela Lei Candir. Enquanto o governo federal não honrar os compromissos com a Lei Candir, não tem crédito, não tem confiabilidade para apresentar a proposta de qualquer outro fundo, porque o resultado nós sabemos qual será. Será o mesmo da Lei Candir, ou seja, o calote. Estados brasileiros que são fortes exportadores, o senador Flecha acaba de fazer referência ao nosso querido Pará, vive levando o calote. Não é de hoje, né? Todos nós sabemos, mas como existe aqui um esforço de concertação, e nas palavras de Vossa Excelência, a presidente tem tido ou demonstrado boa vontade de endireitar as coisas, e ela tenta endireitar aquilo que ela quebrou. Foi a presidente Dilma que quebrou o Brasil, com uma gestão fiscal temerária, uma gestão fiscal que jogou fora os princípios da responsabilidade fiscal, e que Vossa Excelência, como bom brasileiro que é, coloca o seu CPF para tentar salvar esse país, cujo governo já não tem mais confiabilidade no seu CNPJ, o que temos muito a lamentar quanto a isso. Espero receber, por parte de Vossa Excelência, a atenção na resposta das perguntas formuladas.